Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Like Mom, Like Daughter, tal mãe, tal filha. Como vocês sabem, a gente tem gravado esses episódios em inglês, em português. Se você está assistindo isso hoje em português, você vai estar vendo aí a legenda com a tradução. Então, não perca essa oportunidade de já estar compartilhando isso com alguém que você conhece, que fala inglês e que quer também ouvir mais um testemunho, mais uma história das pessoas que a gente tem trago aqui. Se você tem nos acompanhado nos últimos episódios, nós temos trazido pessoas tão especiais, pessoas que nos inspiram, que transformam a gente aqui ao vivo. E a gente quer passar isso também para vocês. Então, lembrando, eu sou a Giovana Vieira. E eu sou a Renata Vieira. E hoje nós vamos apresentar para você a vida, o testemunho, os conselhos de sabedoria dessa pessoa que começou desde o primeiro dia que conhecemos, ganhou o nosso coração, que é o pastor, empresário, investidor, uma pessoa que ganhou o nome como produtor musical, trabalhando com várias celebridades e vem nos ensinando, assim, como político, a pensar de uma maneira diferente, porque ele também é político. Eu quero apresentar para vocês Pastor Wesley Gross, seja bem-vindo. Obrigado. E eu tô aqui esperando quem é o cara que vai entrar com toda essa apresentação, tô esperando cadê ele? Não, é você e é tu mesmo. É isso aí. Obrigado, Pastor, Renato, Giovana, prazer estar com vocês aqui, muito obrigada, gente. pastor. Que honra te ter aqui. Não é todo podcast sem conta um pãozinho de queijo, um cafezinho. Aliás, produção, cadê meu café? Pode me dar um cafezinho? Por favor. Tá muito bom aqui, produção. Queridos, valeu, meu amigo agradecemos muito você que está acompanhando o nosso podcast. Sim. Nós temos um público muito grande americano, é verdade, mas acreditamos que traduz para o inglês, então. Vamos traduzir para o inglês e vamos apresentar essa nova ótica, né, da tão riqueza brasileira que nós temos de pessoas vivendo aqui. Sim. Porque hoje o pastor Wesley, ele vive aqui em Orlando, né? É verdade. Mas nem sempre foi assim. Conta pra gente sua vida cristã, sua vida... Por favor. Dá um overview pra gente aí. Sim. Mas nós temos quantas horas no podcast pra falar da minha vida? Take your time. Olha, eu venho de uma vida muito simples. Minha vida foi numa favelinha. Eu ainda falo favela, que eu sou preto, eu posso falar, né? Se branco falar comunidade. Não, eu sou preto, eu vim da favela. E é uma vida muito simples. Eu vivi num barraquinho de madeira. Eu vendia chocolate no trem, eu trabalhei na feira, fui office boy. Enfim, aquela coisa da sobrevivência te empurra para fazer muitas coisas. Então, assim, essa questão de querer alcançar metas, objetivos, de crescer, de investir... Sim. Vem dessa escola minha, desde muito cedo. Eu montei uma escola de música com 10, 12 anos, não sabia nada, como até hoje eu não sei nada de música. Não, né? imagina. Eu nunca estudei. Você só gravou as maiores celebridades do Brasil. Eu sou um autodidata, que eu nunca estudei música na minha vida. Uau. Minha não escola, tinha condições para isso, nunca, né? Nunca, imagina. Minha escola foi na igreja, tocando os hinos da harpa, ou foi na cruz, e tomando tapa na orelha do meu pai, só errasse a nota. Meu Deus. Então, isso foi me produzindo em mim essa coisa da proatividade. Então, eu sempre fui muito fuceiro. Minha faculdade chama Faculdades Fucei, né? Então, a Faculdades Fucei me ajudou bastante, que eu fui fuçando, e fui me desenvolvendo. Ao ponto que a produção musical também foi essa coisa da coragem, chegar no estúdio, como é que faz, como é que liga isso, como é que trabalha, deixa eu trabalhar aqui pra você, deixa eu limpar seu estúdio, deixa eu arrumar os cabos. E nessa coisa, eu sempre muito curioso. Teve uma época que a gente chama dos teclados workstations, né? E os workstations é aquele que você produz tudo nele. Então eu colocava o disquete, que é disquete quadrado, colocava o disquete e produzia ali o som da bateria, eu produzia já condução com camas, com pads, e numa época em que as pessoas não faziam isso, era tudo escrito no estúdio, 1, 2, 3 e foi, eu produzia. Uau. Então as pessoas falavam, dá uma música pro Wesley, já vem pronta, vem com baixo, com teclado. Mal sabia que era tudo programado e salvo no disquete. Mas pra mim foi uma escola maravilhosa, porque eu comecei a fazer os playbacks para Zimbando de oração, fazia peça de teatro, monta uma trilha assim, monta assado, põe orquestra. E eu sempre fui muito criativo nesse aspecto de inventar coisas. Então eu inventava, colocava a guitarra junto. Saiu o produtor de dentro de mim que eu não sabia que existia. Porque um dia eu fui pro estúdio. Você tinha quantos anos nessa época?
Já eu, meus 14, 15 anos, eu já estava produzindo. Menina. Muito criança ainda. Numa época que a tecnologia não existia, eu trabalhava com gravador de rolo. Super então, limitado. É muito limitado. Deus. Então eu aprendi a editar analogicamente falando, eu tinha que analogicamente cortar com a gilete a fita, emendar, não tinha aquela coisa. Então volta, Olha todo mundo isso. e grava tudo de novo. Então eu sou de um tempo muito. Não chega a ser Arcaico. Não chega a ser o pré-histórico, mas é meio vintage. Yeah. Pra não chamar de velho. Super Mas nesse vintage. tempo eu fiz alguns. Começou a vir cantores que não tinham expressão de nome, mas sabia que o playback do Wesley é legal. Você vê, ele programa lá uma bateria legal, Yeah. um baixo, umas coisas diferentes. Eu comecei a fazer música eletrônica. Eletrônica, eu digo assim. Hoje não, mas a pessoa ia gravar e falava assim: mas como é que é? Tudo ao vivo? Aí eu falava: como é que é? Falar que não era ao vivo. Não Yeah. sabia escrever. Não. Eu não escrevia a partitura, né? Eu disse: não, eu programo e aí eu coloco a guitarra, coloco um violão, então fica Mas parte quase assim. nenhum produtor escreve partitura. Pelo Depende, menos que eu depende, conheço. Tem muitos que escrevem, mas a maioria não. O que eu entendi é que a sua Hoje- Mas você formação... destacou assim. Você se destacou como alguém que fazia o Exato, diferencial. que produzia. Que produzia Porque coisas de antes- qualidade. Antigamente era mais comum, né, do que hoje. O que, Era o mais que me comum. fez acontecer foi trabalhar para agências de publicidade. Olha. O pessoal, não, mas o que você faz é essencial, é o ideal, porque a gente precisa de jingles, trilhazinhas de 30 segundos, 40 segundos. Era para Nestlé, era para Gillette, era para Knorr. Então, como essa agência, ela pegava muitos clientes bons, que davam muitas vinculações de TV, Yeah. eu comecei a receber royalties. Eu não sabia o que era isso. Cheguei a receber assim por semana coisas de, como se fosse hoje, sei lá, 15, 20 mil reais mês. Eu não sabia o que era Uau. isso. O menino da favela. Então, royalty. eu comecei a Uau. receber royalties Uau. de muitos comerciais. Então, comerciais que eu fazia de marcas famosas. Eu fazia, na época da Sica Pomarola. Lembro. Eu fazia a música da Sica Pomarola. Eu fazia da Colgate. Colinos, que não existe mais, eu fazia música da Colinos. Então começou a acontecer muitas empresas procurando essa agência. Dá pro Wesley, que o Wesley monta rapidinho. Wesley, só um negócio assim, daí cantava a musiquinha, eu tinha que ir lá mexer na letra, às vezes eu compunha a letra. Era uma coisa muito simples, mas era um simples que trazia muito dinheiro. Aí Deus começou a mudar a sua história. Com isso, eu fui nos estúdios, encontrava com artistas, né? O que você faz? Eu programo, olha que legal, essa música aqui. Que bacana, faz uma pra mim. Poxa, olha, eu preciso fazer assim. E assim surgiu Mara Maravilha, assim surgiu na época Rafael Ilha, Nossa. aí surgiu na época do sequestro do irmão de Zezé, o Wellington Camargo, cadeirante. Yeah. Aí estávamos num projeto evangélico pra ele, que ele queria Yeah. contar um testemunho. Aí veio o sequestro. Quando veio o sequestro, acendeu aquela coisa de todo mundo querer saber, depois de 96 dias de cativeiro. Fiz o disco do Eric, que bateu quase 1 milhão de cópias. E aí começou as Olha. pessoas me procurando, porque assim, quando acontece um projeto, vem aquele monte de gente. Vem. Então foi uma época que as gravadoras me procuravam e eu fazia todo o cast da gravadora. No início da Graça Music, tinha um produtor que, inclusive, foi recolhido esses dias, está com o senhor, que é um grande músico que eu admiro demais, que é o Carlinhos da Banda Gerd. Ele produzia junto com o Jeromilton, me deu uma grande oportunidade. Falou: não, vem aqui pra Graça, que tem muitos cantores, aquele monte de cantor. Tinha, sei lá, 15, 20 no cast, então ele dava um para um maestro, outro para Wesley, esse aqui é o seu. Então, quando eu fui, Olha, quando eu que legal. acordei, eu tinha, assim, centenas e centenas de capas de cantores produzido por Wesley Ross, produzido, porque a música vem pra mim só voz e violão, Yeah. né? Só E aí a pré. você vai encaixando, Eu né? criava, Você como eu montava tudo. e como eu estava acostumado a criar tudo no teclado e agora era dirigindo ao vivo, eu sentava com o batera, cadê a parte? Não tem parte, não sei ler nem escrever. Como assim? Uau. Vambora! Eu cantava a ideia. Cantava bem aqui, já- ó. Pá, isso, a virada, pá, não, a virada é isso aqui. E eu montava como que era. Era uma coisa Eles louca, porque enlouqueciam. eu cantava a ideia que brotava na hora. Yeah. Né? Então, na hora, a gente inventava. Quantas vezes, no meu canal, por exemplo, lá no Atrio, que é o Atrio Studios, tem diversas gravações de hoje, atuais, eu cantando a bola pro saxofonista, pro cara das cordas. Você vê que é dom mesmo, né? Dó, ré, ok, vamos lá. Não, de novo. Na terceira, o cara grava valendo. Meu Deus. Eles fazem a leitura do que tá na minha cabeça. Eu só pego emprestado dele a mão dele, o resto é tudo da minha cabeça.
E assim eu criei discos que me deu premiações, que venderam 1 milhão de cópias, 2 milhões de cópias, 3 milhões de cópias. Eu fiz Chile Cavalhais, Rose Nascimento, Priscila Alcântara, David Keelan, assim, grandes nomes do cenário gospel. Eu produzi com o mesmo método, do jeito que o Espírito Santo me ensinou até hoje. Se você me der um carro 0 quilômetro para eu ler, eu perdi o carro, porque eu não sei nem ler nem escrever música. Deixou um espaço. Mas ali naturalmente você já se desenvolveu naquilo que você sentia que tinha dom para fazer. As pessoas não queriam só o produtor Wesley, eles queriam a ideia do Wesley. A ideia funcionou. Nossa, aquele arranjo da Rose. Nossa, aquele arranjo do fulano, da Beltrano. Então, as minhas ideias ficaram. O tipo de virado, o tipo de guitarra com cordas e tal. As minhas ideias passou a fazer parte de um cenário musical. Claro, é importante, mas você vê hoje uma molecada na igreja fazendo coisas muito boas. Isso. Dessa onda do worship, e com a tecnologia de você produzir, fazer uma pré-produção, usar os tracks da igreja, já vem prontos. Então você acabou facilitando. Sim. Quase ninguém manja de música. Mas os que manjam de música, toma pau dessa molecada que toca na igreja. Você entende? Isso veio educando o louvor. Você pode ver que os louvores, por serem os mesmos sempre, então é meio que tudo bem, que é meio Ctrl-C, Ctrl-V, né? Uma cópia. Mas você vê que eles executam muito bem isso. Então essa escola chamada igreja, chamado altar, chamado ministério de louvor, esse conservatório musical funciona. Eu sou prova disso. Funciona. E como que você foi parar na política? Porque da produção musical você começou a se envolver com a política, é isso? Assim, eu sou um palpiteiro. E um palpiteiro que eu não sei por que cargas d'água, para muita gente expressiva, gente de informação. As minhas análises, meus pontos de vista, os meus pitacos, passou a servir como Wesley formador de opinião. O que eu não me preparei para isso. Eu não fiz parte de nenhum... Como não se preparou para isso? Você preparou para isso a vida inteira, com essa vida sua pescando assim. Você estava fazendo, na verdade, uma universidade da vida. Tem a ver. Não, mas a questão ideológica, ela gritou mais alto. Porque a minha opinião, eu percebi depois de dá-la, né? Quando eu dei a opinião, que eu percebi que a minha voz era a voz de multidões. O que eu falava era o que muita gente queria falar. Né? Você tinha coragem para falar. Você me representa, nossa, falou tudo. Olha, você fala por mim. Eu falei, poxa, eu só dei minha opinião. Correto. Mal sabia eu que a minha opinião era a opinião de uma massa, de uma grande maioria. Né? Então, que não tem voz muitas vezes, né? Que não tem voz. Com isso, eu recebi convite do próprio presidente da República, que passou a ser meu seguidor, que via meus vídeos. Eu conheci ele assim, não fui lá para ver, marcar. Como é que você marca uma visita com o presidente? Não. Eu sou a anônima Renata, anônimo Wesley, anônimo... eu quero... Não vai marcar. Não vai marcar. Se você não tem uma pauta, não tem um assunto... Eu cheguei lá através da minha ideia, nos meus vídeos, o que eu falava. Tem vídeo que viralizou com milhões de views. E eu não esperava. Quando eu fiz, era a minha opinião, como todos estavam dando opinião de acordo com aquela pauta. Correto. Vou dar a minha também. Né? E de repente eu vi que as minhas análises sobre aquele tema tinha coerência, e assim, eu sempre falei baseado... Análises inteligentes, né? Eu sempre coloquei nas análises um ponto de vista cristão, ético, bíblico. Então, tudo isso somado a um cenário que a ideologia vendia pra gente o contraponto, o oposto do que é aquilo para o universo cristão, o crente se identificava. Verdade. Poxa, é isso que a Bíblia diz. Não só a Bíblia para o cristão. E é preciso muita coragem, né, para fazer o que você fez. Sim, mas não é só o cristão. Porque a maioria só tem aquela visão política, não quer falar muito de religião aliada à política. Mas eu não digo, Renata, só o cristão. Eu digo o conservador de forma geral. Sim. Ele pode não ser um cristão, mas ele é conservador. Tais pontos que eram abordados naquela pauta política, ele não queria para casa dele, para a família dele, para a filha dele, para o filho dele, independente de ser crente ou não. Então entrava uma ética moral conservadora. É diferente de ética cristã. Verdade. Então, quando você tem uma ética moral conservadora, você passa a andar nos trilhos dos padrões bíblicos e eles não sabem. Quando você mostra na Bíblia que isso é bíblico, que isso é cristão, que faz sentido pra então eu seria facilmente um cristão e eu não sabia. Uau! Né?
Então, quando você começa a vender para eles que as propostas são diabólicas, não é só política. O que tem de político, por exemplo, numa pauta, vamos falar do que é social dentro de uma ideologia, de uma proposta política? Vamos falar então de profissionalização da prostituição. Vamos profissionalizar para que a tua filha seja uma prostituta honradamente respeitada, porque agora ela tem uma carteira assinada. Isso é política onde? Misericórdia. Mas existe. Existe, o pessoal tem esse projeto em pelo menos 18 estados no Brasil. Rodando, isso vai para a bancada, para que seja votado. Então, pautas como essa... Quando, na verdade, isso não é uma profissão. É uma saída de fuga para quem não quer passar fome. Mas quando... Então, aí eles querem regularizar aquilo que não... simplesmente não é regularizável. Olha, antigamente, você falava de não é o caminho para ninguém, né? Exato, quem que cresce quer ter um filho... prostituto profissional. Não, mas, por exemplo... demais. Mas você enxergar como cidadão a prostituta ou prostituto... É diferente do que eles estão querendo, Qual é a diferença dela, quanto cidadão que paga seus impostos e tudo mais, qual é a diferença dela para mim que sou músico? Entende? Como do branco para o negro. Wesley, você não vai fazer um projeto para negro, qual a diferença? Eu sou daltônico. É verdade que você... Isso aí me impressionou a seu respeito. Sim. Você não defende as pautas... negras, que defende os direitos dos negros especificamente, você sendo negro, você... Que história é essa? Eu não defendo nenhuma. Pergunta pra mim por quê? Por quê? Porque eles defendem por serem negros. Essa é a raça deles. Uau. E qual que é a minha raça? Humana. Verdade. A diferença é que eles têm uma raça a defender. Eu sou da raça negra e eu, Wesley, sou da raça humana. Então eu tenho raça diferente da deles. Porque quando você antes de qualquer coisa, né? Não privilégios, direitos normais. A minha raça é humana. Ah, mas tem a dívida histórica. Quando eu falo da dívida, eu sempre repito isso. Para falar da dívida, você tem que ir lá no início dessa dívida. Essa dívida ela foi gerada, foi. Wesley, você concorda? Concorda. Então por que você não aceita? Eu aceito. Não pela ótica ideológica. Mas qual é a outra ótica que você não aceita? Primeiro você vai aceitar por uma ótica histórica. O histórico tem que ficar no museu. Pronto. E por quê? O branco que convive comigo hoje, ele não me chicoteou. E eu, negro, convivendo com o branco, não estava amarrado no tronco. Ponto. Você não tem que pagar a dívida. Eu tô na mesa com duas brancas. Você vai pagar. Como é que vai ser isso aí? Duas brancas? A minha avó é negra. Tudo bem, mas sua pele é mais grande. Não vem se comparar comigo que eu tô... Para com isso, que eu tenho orgulho de ser a única preta da família. A pergunta, você... Eu e a Bela. Então você vai pagar a sua dívida a mim? Que dívida? Não faz sentido, né? É como se você tiver que ter o privilégio por ser homossexual, ou ter um privilégio porque você é gordo, ou porque você é magro. É tipo assim, você tirar uma característica humana e querer privilégios dela, né? Eu penso o seguinte, eu até dou um certo valor se falar da dívida, se a gente voltar lá no início para todo mundo pagar a dívida. Correto. Mas como que vamos pagar essa dívida? Vamos pagar da seguinte forma. Qual a dívida que o negro tem com o branco? Opa, agora falamos de dívida. Porque, biblicamente, nós temos africanos que, então, aprisionaram branquinhos, ok? Não se sabe ao certo a como, mas vamos imaginar que os hebreus fossem brancos. Foram 430 anos no regime de faraó, escravos. Mas o que tem a ver com o negro? Porque o Egito fica na África. Geografia, só estudar geografia. Ponto. 430 anos. Mas na escravidão no Brasil, nós tivemos 400 anos de escravidão. Então vão todos os pretos voltar a ser escravos para pagar mais 30. Estamos devendo mais 30 para os brancos. Até porque se for olhar... Porque era 430 contra 400. Até porque se formos olhar, a gente entrevistou o Guilherme Berenguer, né? Há uns 2 dias. E nós estávamos conversando a respeito disso. O Brasil é muito mais de etnia africana, todos nós, do que portuguesa. Na grande maioria, quando você fala do negro no Brasil, você vai atingir em cheio a pauta, porque você tem negro no samba, você tem negro no futebol, você tem negro na periferia, você tem negro na arte, você tem... Gente, peraí, nós temos uma miscigenação que nos aponta uma grande maioria de negros. Então, se você tem esse país miscigenado de negros... Não dá pra saber, nunca. Exatamente. Me pergunta qual é a sua cor. O branco que é branco, qual é a sua cor? Exatamente. Se você teve uma avó que foi índia, que você teve um pai que foi europeu, se você teve um tataravô que foi escravo, não dá pra você saber. A cor da pele não define a sua raça. Eu lembro quando eu fiz direito, a faculdade, a gente lutou tanto para passar, e eu tive amigos que lutaram tanto quanto eu, mas tinha uma percentagem altíssima que era só para negros.
E eles estudavam infinitamente menos, porque eles sabiam que a probabilidade deles passarem era quase duplicada a possibilidade de uma de nós, brancas. Eu vou além. E eu fiquei muito chateada, porque eu falei assim, poxa, fulana trabalhou tanto, estudou tanto, mas porque ela é negra, ou ela conseguiu provar que a mãe foi negra, ela tem primeiro lugar no lugar da Simone, que era uma outra amiga minha. E a Simone foi embora para casa muito triste. Ela falou, Renata, eu estudei tanto. Né? Então, assim, existem algumas coisas que... Eu vou além, Giovana e Renata, eu vou além. O branco que mora debaixo da ponte. Você vai no Nordeste, do sertão brasileiro, você vai ter casebres com famílias branquinhas de olhos azuis com a panela vazia. Essa pessoa, se for na faculdade, não tem cota para ela, porque a cota é um negro, não é uma cota social, a cota é racial. Ela é pobre tanto quanto o preto, mas ela não pode cursar uma faculdade, mas ela é já fadada a ter condições mesmo sem ter, ou então fica sem um estudo. Por quê? Porque a lei diz que é para cota racial. Então, e tem vezes que a cota não é preenchida, sabia? Eles deixam de passar um branco, eles tinham a entrada para tantos alunos negros, como não tem tantos assim, eles deixam de aprovar um estudante branco, porque não pode se tocar nas cotas para os negros. Mas, Renata, uma coisa Renata, triste, é uma questão também cultural, e não só de cultural, mas digo cultural de costume cultural. Né? Tem um cultural da cultura original e tem o costume que o país tem. O nosso país ele já está acostumado com essa coisa da assistência. Né? Então eles confundem assistência com sobrevivência. Então eles anulam a sua capacidade de crescer para sobreviver daquilo. Então assistencialismo é diferente de você criar um perfil de sobrevivência e você anula a sua capacidade. Como que isso acontece? Por exemplo, na mentalidade, que isso já é uma questão cultural, o Brasil já tem o dia da tristeza. É o dia da dor. O dia do não sou, não posso, não consigo, não tenho, me ajuda. Que é o dia da consciência negra. Vai mostrar desgraça, vai mostrar tronco, vai mostrar chicotada, vai mostrar morte. Triste. A Wesley não teve, mas teve o dia da libertação. Teve também. Por que não fala do dia da libertação? Não, é só do dia do luto. Eu até comparo todas as entrevistas que eu falo, eu faço um comparativo para ver se entra na cabeça. O povo judeu não tem o dia da consciência do Holocausto. O judeu não quer falar do dia da consciência do Holocausto. Eu vou muito para Israel, você tem um museu do Holocausto, o judeu não entra. Judeu não entra. Os nossos guias deixam a gente na porta, a gente entra. A maioria dos guias fala, não é ambiente para mim. Uau. A Bíblia já traz para você uma resposta que eu quero trazer à memória, somente aquilo que me dá esperança. E na maior, olha, vou falar, guarde bem isso, é a maior tradição judaica. Não existe nenhuma das festas que seja maior do que essa, que é a festa de Pessa. Até nós adotamos, que é Páscoa. Isso. Tudo bem que para nós é chocolate e coelhinho. Para eles é a Páscoa. Pessa quer dizer passagem. Sair de uma terra de sofrimento e ir para uma terra que emana leite e mel. Ou seja, essa passagem para eles é lembrada como o dia do livramento. Então eles preferem lembrar do dia em que foi dado para eles uma oportunidade do que lembrar dos tempos que eles faziam pirâmide para faraó tomando chicotada durante 430 anos. Então no Brasil nós temos os dois cenários. Temos o dia da escravidão, consciência negra, e o dia da liberdade. Ninguém fala do dia da liberdade, porque vai ter que lembrar de uma branca de olhinho azul que era a Princesa Isabel. Aí eu te pergunto, quem é o racista? Tá vendo? Por isso que eu não me misturo. Black Lives Matter. Não, por que vidas negras importam? E a da mulher, não importa? Né? Calma. E a da criança? E a do índio? E a do branco? Entende? Então, e a quantidade de brancos escravos que tivemos também na história até hoje. Muitos. O cara levanta o Black Lives Matter, faz um auê todo na internet através do iPhone. Como é que é montado o iPhone? Uau. Como é que é montado o seu smartphone? Meu Trabalho escravo de gente amarela, vidas amarelas, não importa, lá na China? Na China. Isso aí. Meu Deus. Compreende? É botar a cabecinha pra pensar. Existe até os dias de hoje trabalho de escravidão. Existe. Nós somos beneficiados. Tudo que nós compramos, que nós adquirimos. Olha que lindo. Isso aqui, a gente compra aqui nos Estados Unidos. Quando você levanta o fundo da caneca, do microfone, made in China, made de Taiwan. É por isso que é tudo muito barato. Ah, porque não tem imposto. Não, porque tá cheio de gente trabalho escravo. De graça, Trabalho quase. escravo. E nós financiamos isso. E o negão que tá de iPhone, falando da escravidão, também financia isso quando ele exibe o Nikezão dele. Nossa. Ei, a montadora tá lá na China. Nossa. A costura da marca da grife que você tá lá na China. É trabalho escravo.
É hipocrisia, é gente que não pensa. Mas isso é fácil, porque essa bandeira é fácil você levantar. Essa bandeira traz o engajamento, essa bandeira traz o assistencialismo, né? Faz o social ficar inclusivo. Não, temos que ajudar ele. E o cara levanta lá no Brasil, por exemplo, levanta lá, negro é raça, preto é cor. Oh, como é que é o negócio? Meu Deus. Negro é raça e preto é cor. Eu queria entender isso. Isso é um negócio, assim, complicadíssimo, que parece que teve até uma polêmica entre você e o Kleber Lucas a respeito de papo de preconceito. Não foi nem entre eu e ele. Não foi nem entre eu e ele. Só foi rebatendo o vídeo dele justamente por causa dessas ideias. Eu vi alguns vídeos, né? Tudo começou com aquele emblemático, a emblemática fala dele contra o alvo mais que a neve, né? Aí, quer dizer, vamos lá, o alvo mais que a neve que ele criticava era por ser um hino de Santa Ceia, né? Então, alvo mais que a neve, a música. Sim, nesse sangue lavado, então vamos lá, já tá falando do sangue de Jesus, a coisa já ficou meio séria, acho que ele não percebeu, né? O sangue de Jesus deixa mais alvo como a neve, tá dizendo de uma purificação. Se ele não quer na purificação, por que ele usa roupa branca pra batizar as pessoas? Que eu peguei uma foto na internet e ele de roupa branca batizando as pessoas. Ué, o batismo não significa que o pecado está sendo lavado e ali você enterra e levanta uma nova pessoa? Da mesma forma que o Kleber mergulha uma pessoa, batiza e levanta para chamá-lo de novo homem, né, com vestes brancas. Ué, se a água pode, imagine o sangue de Jesus. E é bíblico, tá? Essa música é um corte da Bíblia que fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Simples assim. Verdade. Então, quando você vê uma fala dessa, aí vem um outro e completa, dizendo que como se sentiria quem conviveu com um regime mais severo, escutar que o nosso general é Cristo. Aí você começa a ver aí você vê o nível da limitação. Né? Então eu tenho que anular a Batalha de Jericó, eu tenho que anular a Batalha de Judá, né? Com Josafá à frente. Ou seja, onde tinha comando, que a música fala justamente de você vencer as batalhas da vida. Porque hoje o crente não sai com espada na mão, dando espadada nos outros. Você vê que esse povo ideológico, eles têm uma cabeça do tamanho de ervilha. Não tem mente, gente. Vamos lá, volta ao cristianismo, esquece ideologia para você tentar pelo menos raciocinar. Pede a Deus nas suas orações que te dá inteligência, pelo amor de Deus. Né? Tá ficando feio, tá feio. E eu sou preto, eu tenho que ouvir isso e as pessoas me perguntando, você é negão, o que você acha? Mas se um branco fala as coisas que eu falo, dá cadeia pra ele. Eu posso falar que eu me defendo em qualquer tribunal. Imagina o juiz falando assim, que entre o racista acusado, entra eu, negão. Então, eu me defendo, eu posso falar. Porque não dá, é uma coisa que não dá pra você engolir. Isso não é evangelho, isso não é pauta de evangelho. Sabe, independente, quer dizer, na igreja você não oraria pra salvar uma pessoa que é branca? Não, só vou orar pra Jesus te salvar se você também entrar num balde de pinche. Meu Deus! Fica preto que eu te aceito na minha igreja. Tem umas coisas que não dá pra entender. Não. Passa uma navalha na pessoa e vê que cor que sai o sangue. É vermelho, do branco e do preto, é vermelho. Eu sou daltônico, eu não sei o que é cor. Amém. Pronto, minha raça é humana. Essa é a diferença. É ser justo, né? É olhar que muitas vezes o legalismo é que tá tomando conta. É você, tipo assim, a mesma lei que vale pra ela tem que valer pro outro e pro outro e pro outro. Não é dois pesos, duas medidas, né? É muito triste. Hoje a gente tem que ficar preocupado o tempo todo pra colher palavras. O meu exemplo tá em Jesus, tá? Não se sabe ao certo a cor de Jesus. Correto. Mas se pelo prisma de que ele fosse branco, é pra salvar a humanidade, preto e branco, sim. Mas foi um negão lá e ajudou ele a carregar a cruz. Certo? Então tá tudo certo. Um branco morreu pra salvar o preto e o preto ajudou a levantar a cruz do branco. Tá tudo certo. Fechou? Fechou. Até que se prove quem é com a cor da pele de Jesus. Deve ser. É isso aí. Eu assim... queria falar um pouquinho. O que eu acredito, tá? Que Jesus tinha uma pele escura. Eu acredito. Eu também acredito. Mas não faço disso uma bandeira ideológica. Não. Pra levantar minha bandeira. Então, que não importa. Deixa como. Né? O sangue dele foi derramado. Que vai importar a cor dele se aquela pele era só pra mover o Deus que estava encarnado? A Bíblia diz isso, que era o verbo que se fez carne. Então não importa. Eu tô atrás do verbo, não que cor que era a pele do verbo. Não me interessa. Aí vai virar uma bandeira ideológica. Como você falar da Marielle subir no caixão, não fica feio. Deixa essa mulher morrer em paz, pelo amor de Deus. Todo dia alguém ressuscita essa mulher subindo no caixão dela fazendo pirueta.
Senhor Pelo amor de Deus, deixa a mulher morrer em paz, pelo amor de Deus. Já foi dramático o que aconteceu com ela, não foi? Então que justiça seja feita contra o assassino dela, ponto, e acabou. E independente se ela era preta ou se ela era branca, foi a Marielle, foi uma vida que morreu ali. Acabou. Ah, você não vai defender ela? Não, ela defendia maconha, eu não defendo maconha. Ela defendia aborto, eu não defendo aborto. Então não tem que defender nada dela, até porque ela nunca em vida me defendeu também. Ela nem sabia quem era eu, nem eu sabia quem era ela. Então não vou fazer bandeira ideológica. Simples assim. E quantas pessoas são mortas todos os dias? Crianças, bebês, idosos e tal. E só por ela ser uma figura política, ela tem que ficar reinando para sempre como um assunto permanente. Rendeu cargo agora de ministério pra irmã dela. Tá, a gente nem sabe se tinha preparo político, mas por ser irmã dela rendeu. Tá, eu sou primo da Marielle, vamos ver se eu ganho algum cargo. Tá? No governo Lula eu não quero não, tá bom. Olha, dispenso. Você acha que por causa de tanta iniquidade, tantos problemas, tanta iniquidade, você acha que é por isso que está havendo um derramar diferente na terra, como esse que está acontecendo em Asbury, em Kentucky, onde na universidade as pessoas estão já há 9 dias, 10 dias hoje, né, sendo impactadas pela presença de Deus? Eu acredito. Isso é bíblico. O que a Bíblia fala sobre o poder de Deus nos últimos dias? Derramarei do meu espírito. Sobre? Toda a carne. Sobre toda a carne. Toda a carne. Tá. Uma coisa, eu vi até conversando com um amigo meu, o Duda Lisboa. Eu falei pra ele, uma coisa é você criar uma agenda. Criou uma agenda, uma figura, põe aí na internet, posta aí, vamos impulsionar. A gente faz isso com o nosso material. Outra coisa é uma cidade, vou dizer inexpressiva, porque... Com certeza. Pelo amor de Deus. Estamos falando de um vilarejo. Até então nunca conhecíamos, né? Não. No cenário onde a maioria das igrejas hoje são mausoléus, são igrejas vazias e mortas. Sim. Quem está trazendo o avivamento são os latinos. Você tem a igreja hispana que traz um avivamento nos Estados Unidos. Você tem os brasileiros que trazem um avivamento. Uma igreja ou outra se destaca por ter muita gente, por causa das músicas que pegou, que aconteceu e tal, mas no geral, aquela igreja que a gente via nos filmes, dos corais spirituals e tal, não existe mais. Essas igrejas aquelas 3, 4, 5 velhinhas e estão virando boate, tá virando mercado, estão vendendo as propriedades. Por quê? Sim. Tá precisando de avivamento. Esfriar mesmo. Se acontecer um avivamento e não foi por nenhum estrategista, porque é molecada. Começou com 8 jovens. 8 jovens. 8 jovens. Inexpressivos, nenhum famoso. Eu tenho que crer nisso, porque assim aconteceu os anônimos de Antioquia. Aliás, eu posso ler para vocês? Com certeza, posso ler? Por favor. Aconteceu um fenômeno bíblico, vários aconteceram, vários avivamentos. Sim. Conhecemos na história. Porém, olha só, deixa eu colocar aqui, vou buscar em Atos dos Apóstolos. Ó, esse avivamento eu acho que é mais adequado. Ele está no capítulo 11. Atos 11. Diz assim, vamos lá. Na hora que eu pego para ler, gente me ligando. Coisa boa. Coisa boa. Cadê? Versículo 11. Deixa eu ler do 11 em diante. E eis que pararam junto da casa em que estavam 3 homens que me foram enviados a Cesareia, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando também desses irmãos que foram comigo. E contou-nos como eles viam a pé um anjo na sua casa. Eles disseram, olha, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. Olha só, como nasceu a coisa, né? E quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. É uma coisa repetida. Puf, aconteceu. Uau. É como esses 8 jovens. Caiu. Sobre o Espírito. E veio o Espírito Santo como também sobre nós, a princípio. Ou seja, ninguém sabia o avivamento que seria. Sim. Ninguém saberia que se duraria 10 dias, 11 dias. A princípio, foi assim, isso na narração, olha só. E eu lembrei-me que o Senhor disse a João que certamente batizou com água, mas virá um após mim que vai batizar com o Espírito. Ele está lembrando aquele fato. Eu lembrei naquele momento que vinha um que ia fazer essa loucura que está acontecendo aqui em Antioquia. Portanto, Deus lhe deu o mesmo dom que a nós quando havíamos criado lá com o Senhor Jesus Cristo. Quem era então que pudesse resistir a Deus? A pergunta é essa. Como que você para um movimento desse? Quem é que vai resistir? Não tem como. Aí vem. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Os que foram dispersos, né? Isso aqui ele estava falando, tinha uma multidão escutando. Sim. Veja bem, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Ou seja, aconteceu um fato inusitado. Mataram um cara. Gente, vamos dispersar porque vai matar a gente também. Ok, olha como começou esse avivamento, essa loucura. Eles foram caminhando. Então, foram até Fenícia,
Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém, com medo de morrer apedrejados, ok? A não ser para os judeus. Porém, aconteceu um avivamento. O que aconteceu? Havia entre eles alguns de Chipre, de Cirene, ao quase entrando em Antioquia, começaram também a falar os gregos, ou seja, já tiraram a mão do freio de mão. Fala pro grego, fala pro de Chipre, fala pro de Cirene. Aí fala, isso acontecendo em Antioquia. A mão do Senhor era com eles. Eles quem? Qual é o nome? Anônimos. Eles. Ninguém sabe o nome. A mão do Senhor era com eles. E grande número creu. Era só na igreja. Agora já está no pátio lá da universidade. Agora metade da cidade está se rendendo a Jesus. Aleluia. Num lugar morto. Ó. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém. Chegou a fama através da internet. Tá repetindo a mesma coisa. Ou seja, o que estava acontecendo em Antioquia chegou a fama lá para Pedro. Pedro, você está sabendo de uma grande igreja que está acontecendo lá em Antioquia? É como a gente, olha, você tá vendo o que está acontecendo lá na universidade? Então, não tô sabendo. Você não mandou nenhum apóstolo? Não mandei nenhum, não. Quem é? Os anônimos. Ninguém sabe o nome desses 8 jovens. O próprio Deus se Você entende? Não, é os anônimos. Eu tô arrepiando só de pensar. Ó, ao qual Pedro, então, viu a graça de Deus, enviou para lá Barnabé. Aí que foi enviar alguém. Pode ser que apareça algum figurão lá pra pregar. Não, então... Pode ser que apareça, porque agora tá indo gente pra buscar e por enquanto anônimo. Não tem cantor famoso, não tem pregador famoso, não tem nada. Mas aqui já apareceu um famoso, já apareceu Barnabé. Pedro mandou Barnabé pra colocar ordem naquilo que os anônimos tinham feito. Ei, acordem, não mande nenhum Barnabé pra lá, por enquanto, tá? Esse trabalho foi dos anônimos e a mão do Senhor estão com eles. Pronto. Que aí não vira estrelismo. Pra nego falar, falso profeta. Tem um youtuber, ele faz um bom trabalho de evangelismo. Um bom trabalho. Ele vive no Brasil. Ele se tornou youtuber porque acabou propagando demais. E ele foi falar, eu estou no país de vocês, cuidado, vão surgir muitos falsos profetas, movimento de emoção. Uai, cara, ele sai de um país onde é morto. E avivamento é isso, é dar vida ao que está morto. Está acontecendo no país dele. Ele está num país onde está acontecendo morte. Tem vida, mas tem carnaval. Por que ele não usa agora a internet para falar do carnaval? Uau. Vem falar do que está acontecendo na universidade do país dele. Olha. Volta para cá, americanozinho, e vem pregar aqui no seu país, que é aqui que está acontecendo o avivamento. Uau. Quer pegar no Brasil? Então vai para Sapucaí e sai do YouTube. Uau. Uau. Pelo amor de Deus, acorda. Inversão de valores. Nós temos que levando as pessoas a entenderem, cuidado, é movimento, é falso profeta. Que falso profeta? Não tem um cara famoso lá nessa universidade, não teve uma banda, não teve nada, não teve um evento. Não, eles estão simplesmente, né, o pessoal... E eles não estão não preocupados sabe, em defender. Renata, né? E o pior disso é você atribuir à emoção ou a homens aquilo que pode ser de Deus. Por que pode ser? Porque as pessoas que estão lá têm experiência. Aquela garotinha que tá pulando, chorando há 5, 6 dias. Eu não sei como é que era a vida dela, de espancamento em casa, ou de vida sexual, ou de escrava do diabo. Eu não sei. Ela tá vivendo avivamento. Não eu. Eu estou aqui na Flórida. Eu não estou lá. Eu não posso julgar. Porque você tirar de Deus e atribuir a emoção a homens ou ao diabo se chama blasfêmia. Você sabe como é que Deus trata com blasfêmia, né? Sim. Meu Deus. Então lava a língua pra falar, brother. Acabou. Ou faça um movimento parecido. Já que você gosta de estar no YouTube, pelo menos você vai ter um engajamento legal. Vai dar likes e views pra você. Que triste. É até engraçado como que pode um cristão, né, defender pautas de esquerda, né? Assim, eu não queria falar de política, mas eu creio que tudo isso vem compilando e cogitando para uma mudança. O Senhor está se movendo de maneira muito mais intensa, né? Nós cremos na Bíblia e nós cremos que ele literalmente não precisou de uma nuvem do tamanho da mão de um homem para fazer chover. Sim. Ele fez chover. Né? E desde que o mundo é mundo, existe a tendência à crítica, a dizer, como falavam de Jesus, né? Mas ele expulsa porque ele expulsa em nome do rei dos demônios, né? Então, assim, é muito difícil lidar com o ser humano, né? A gente fica até assim decepcionada, porque se você crê na Bíblia, né? Seja você um católico, ou se você conhece a palavra de Deus, né? Já era esperado um movimento como esse, né? Com certeza. Lógico. Ó, você mudou a pauta colocando um ponto que eu apanho bastante por observar isso. Né? As pautas de esquerda. Gente, não é nem a política em si. Vamos lá. A política, o que era a política antigamente? Eu escutava falar de projeto de vida, seja ela de direita e esquerda, ia falar de saúde. Sim. Seja direita e esquerda, ia falar de educação. Seja direita e esquerda, ia falar de infraestrutura, segurança, né? Vamos lá, saúde. Sim. Trocaram essas pautas. Trocaram.
trocaram por banheiro neutro, linguagem neutra, liberação da maconha, liberação das drogas. Todes. Né? Não, Todes. Não. Todes é legal. Todes descalços, né? Todes é legal. Todes, sabor que alimenta. Senhor. Que triste. Todes são vários Todes, né? Não, são muitos Todes. Então, essa virou. Então, olha como ficou porque o cenário normalmente da política. quem critica movimentos de avivamento assim são pessoas políticos de esquerda, pessoas que têm dificuldade com a fé, com a crença. Critica, né? o avivamento, critica a igreja, critica o pregador, critica a ação do Espírito Santo, critica falar em línguas, critica dízimo e oferta. Ele vai criticar tudo. Cada um anda na luz que tem. Eu tenho uma ideia concebida sobre dízimo. Pergunta pra mim se eu concordo com o dízimo. Pergunta Você pra mim. concorda com o dízimo? Não. Pergunta pra mim se eu dou o dízimo. Você entrega o dízimo? Sim. Uau. Por quê? Explica essa história. Porque eu não estou pautado naquilo que eu quero, o que eu desejo. Yeah. Eu vou pelo que a Bíblia diz. Ah, mas é uma história da época. Tá, mas a história da época também dizia pra você que se você visse uma prostituta, você tinha que apedrejá-la. Se eu não estou mais no tempo da lei, e eu estou pelo que eu creio, pelo que eu acredito, isso é uma questão até comunitária. Porque se você está em uma comunidade em que você é instruído a entregar dízimo e você não concorda, sai de lá. Vai ficar legal, você não vai contra a sua liderança, porque o maior pecado não é você dar ou não dar dízimo. Até porque eu vou sentar com você e vou te constranger em falar que talvez a origem do dízimo não seja atual para o dia de hoje. Ah, mas você... Sim, a igreja onde eu estou, ela me... Eu creio, eu daria muito mais se eu estivesse fumando. Parte daquilo que eu dou, que eu contribuo como se fosse um clube, você não paga a mensalidade no clube para participar do clube? Pois é. Com essa mensalidade que você paga para participar do clube, da ação social, se você entender dessa forma, você pagaria muito mais. Se você tivesse numa rodinha no clube ou na igreja, na instituição, roda de amigos, fumando cigarro. Conta quanto que você gasta com cigarro, você dá seu dinheiro no cigarro, eu dou dinheiro na igreja. Ah, mas tem que ser uma cota de 10%. 10% eu dou para garçom. Para Deus eu dou 100%. Mas 10% vai contribuir, vai me fazer um contribuinte, assim como você contribui com seus impostos, eu vou contribuir dentro do contexto de uma organização, né? Eu tô falando de uma... Eclesiástica. Acabou. E tá legal? Tá. Isso aqui é 10, mas eu não quero dar 10, eu quero dar 20, eu quero dar 30, eu quero gratidão. Eu quero dar o ar-condicionado. Mas por que você não concorda? Yeah. Deixa eu botar fogo aqui. Não. Bota fogo. Não. Defenda as suas ideias. Precisamos marcar um outro. O nosso podcast é para fazer você, ouvinte, pensar. Yeah. Né? Sim. Isso não quer dizer que nós concordemos ou não. Sim. O pastor Wesley tem uma postura muito transparente, por isso ele ficou conhecido. Como eu disse, eu conheci através daquele vídeo polêmico, onde ele criticou a postura do cantor Kleber Lucas, né? Onde ele disse... Como é que foi mesmo? Ele falando sobre o alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, né? Ele criticou aquela música. E o cantor, o Wesley foi lá combater biblicamente que não tinha nada a ver aquilo que ele tinha falado. Renata, olha só. A questão dízimos e ofertas. A oferta é sua gratidão, o seu amor. Né? E o dízimo é colocado como uma devolução. Você não pode devolver para Deus 10% se ele te deu saúde, se ele te curou teu câncer. Não é 10% que vai te colocar numa linha observatória para Deus como você sendo grata ou grato. Não pode ser. Isso aí você faz com o manobrista do estacionamento, você faz com o garçom, você dá o tip, né? Você dá muito mais do que 10%. Tem tip que vai 16, 20%. Então, eu trato isso como uma ação comunitária. Biblicamente, no Antigo Testamento tinha uma outra diretriz, né? Dado em um outro cenário para outros povos, como hoje você criticar um músico que não está na igreja, porque toca no mundo. Mas antigamente, para estar na igreja, ele tinha que receber. São poucas as igrejas que conseguem manter seus músicos dentro da igreja. Por quê? Porque com esses dízimos você mantinha a tribo de Levi, os levitas. Aí eu pergunto, os músicos têm uma profissão hoje? Não, mas ele sustenta a família dele. Ele tem o aluguel dele, os 3, 4, 5 filhos dele. Então, se ele vai tocar com música lá fora, ele tem que ter um equilíbrio. Exemplo, né? Não, isso aqui eu não toco. Isso aqui vai contra o que eu prego. Nesse ambiente eu não toco. Não precisa ser música, é qualquer profissão. Um segurança que trabalha para uma empresa de segurança. Olha, eu quero um segurança para minha casa. Você vai ligar na empresa, eles vão te mandar um segurança aqui. E se você disser, eu quero um segurança para trabalhar aqui dentro da casa de swing de casais. Opa,
Eu não vou. Ah, não, então você vai perder. Então eu perco o meu emprego. Isso é uma questão de postura. Lá eu não piso. Então não precisa ser músico, você entende? É uma questão de profissão. De ética, né? Então, e de ética e de profissão. Então, você tem, dentro desse padrão de ética, a minha igreja, então ela devolve 10%, tá? Não importa teologicamente o que eu vou crer. Que não daria pra falar aqui, porque é muito complexo. É um assunto complexo. É complexo, mas eu estou numa igreja, então eu sou dizimista. E eu estou dentro de uma legalidade que eu serei ricamente abençoado. Creio nisso. Por quê? Porque eu estou em obediência, estou nos padrões da minha igreja, e o que eu estou dando, eu tenho a minha fidelidade com Deus, e Deus sabe meu coração. E só que é o seguinte, eu não vou ficar preso em 10. Oh, Deus, eu tenho muito mais gratidão. Vou dar 20%, vou dar 30%. Não existe trízimo, quatrízimo, quintrízimo. Mas o que você faz fora da exigência, que só para uma questão de controle, para saber quem é o quadro de dizimistas, você faz a mais. A sua gratidão não tem limite de 10%. Que tá aqui dentro. É uma questão. Você não tem um limite de gratidão. Meu limite não pode estar fechado em 10%. Pelo que Deus sabe. Deus me curou de um câncer que eu pagaria quanto? Exemplo. Né? Ai, Deus salvou minha vida no atropelamento que eu pagaria quanto? Você vai querer devolver essa gratidão com 10%? Então, é uma coisa que não faz sentido. Né? O legalismo em cima do... Por exemplo, nós aqui em casa somos dizimistas e apregoamos isso, como você também é. Sou. Mas o que nós ficamos com medo também é que tem pessoas que vivem uma vida completamente fora daquilo que o Senhor exige e acha que vai se santificar por ir lá entregar 10%. Você entendeu? Não só, mas eu sou dizimista. Aí entra os fariseus, que também cumpriam toda a lei, mas estavam totalmente, a Bíblia diz... Me contempla com os lábios, mas o coração está longe de mim. Né? Uma coisa, hipócritas. Uma coisa, por exemplo, que eu pratico, não ensino a praticar, porque nem todos aceitam. É uma coisa ministrada a mim, no meu coração, no meu íntimo. Eu sou primiciador. Quando eu vou para o Haiti, eu abençoo não só as crianças do Haiti, como abençoo o missionário que lá está. A gente faz isso já também. Peguei o meu costume de sair buscando um sacerdote que pastor também é ovelha, e assim como eles jogavam aos pés dos profetas, dos sacerdotes, honrar, né? Eu aqueles faço que precisam. Sem uma exigência de ensinamento. Teologicamente você está certo, teologicamente você está errado. Não importa, o dinheiro é meu. Tem gente que dá em maconha, eu dou no altar. Aleluia. Tem gente que dá na prostituição. Tem gente que dá no Abadá, no carnaval, 5, 6 mil. Meu Deus. Eu dou no altar. Fica o ano inteiro pagando aquela dívida que só te levou pro inferno. Você entendeu? Então é isso. E com isso, obviamente, é natural. Se é repreendido o devorador, que também é uma forma de você figurar gafanhotos, né? Tá falando de lavoura, gafanhoto, as pessoas pegam, então faz isso. Porque o devorador, Não. Não vamos falar de prática de semeadura no que você faz. E gratidão. Dentro de um plano espiritual. Você é a lei da semeadura. Você plantou, você colhe. Acabou. E eu acho então que eu deixo de gastar com lista de remédio na farmácia, eu não sei o que é hospital, há muito tempo, a menos que seja um propósito de Deus, chegou o fim da vida, você vai mesmo passar por um hospital de alguma coisa, você vai morrer, tudo bem, mas eu não tenho o vício de dar dinheiro nessas coisas, porque a Bíblia fala que o justo Deus livra. Então eu tenho outro conceito também. Total. Eu tenho também um conceito de justiça. O que é justo? Eu não acredito que o justo seja santo, né? Não. E eu ensino exatamente o que é um justo à luz da Bíblia, né? Principalmente por uma base judaica que eu ensino que é de tzedakah. Então eu procuro praticar a justiça para que o Senhor me livre, que ele fala que ele livra os justos. Livra. Pronto. Então é a lei da semeadura. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Exato. Eu sou amparado pelo Senhor pelas coisas que eu faço, entende? Não pelo que eu acredito. Então não é porque eu dou o dízimo ou porque eu não acredito no dízimo. Não, peraí, o que eu estou plantando? O que eu estou semeando com essa minha atitude? É isso que está valendo? Ok, Deus, o Senhor está recebendo? Tá, então minha gratidão tá legal. Até porque o Senhor honra a sua fé em entregar tanto o dízimo quanto a oferta, quanto 50%, aquilo que ele colocar no seu coração, ele honra independente do que aquele sacerdote fizer com o seu dinheiro, porque é ele que vai dar conta, né? Por exemplo, do seu dinheiro diante do Senhor. O Senhor está olhando a nossa atitude. Vamos lá, no plano administrativo, um quadro de membresia, você sabe quantas pessoas tem, quantos dizimistas tem. É simples, é matemática. Então eu sei que passo posso dar, eu sei que salão devo alugar, eu sei que terreno eu posso comprar, porque eu sei a entrada que tá tendo. É uma questão até administrativa. Tem que ser. Ponto. Se é administrativo e você faz parte, você tá de comum acordo, legal. Agora, vai vir um legalista que fala, não, mas teologicamente eu não concordo, mas ele participa, ele senta no banco, foi comprado com aquele dinheiro, ele ouve do microfone. Ele quer usufruir de tudo, mas não coopera com a obra, Você entende? Então, assim, eu não entro nessas brigas teológicas, porque eu estudo para conhecimento. Mas se isso vai afetar meus irmãos, que está praticando, o coração está entregue, a igreja está sendo edificada e Deus está recebendo,
acabou, meu conhecimento não significa nada. Verdade. A menos que o que eu conheça, eu esteja... Mas que tem muita coisa errada, infelizmente. Não, a menos que o que eu conheça, eu esteja sendo conivente com algo completamente errado e estou tendo a chance de instruir, não instruo. Sim. Se eu vejo que não há malícia, muito pelo contrário, há uma entrega, há gratidão, há um coração aberto e há resposta de Deus para isso, meu irmão... Tem certos assuntos que vai ficar na pizza e na Coca-Cola, na rodinha de amigos, mas eu não vou falar no altar, né? Verdade. E como mineiro, não sei se é só mineiro que fala assim, não, mas mudando de pau pra cavaco, que a gente fala. Você mencionou, Wesley, Israel, né? E esse princípio que você também ensina, né? E pra quem não sabe, além de tudo isso que o Wesley já faz, que nós citamos aqui, ele também tem várias caravanas para Israel. Você disse há 15 anos. Nós temos a companhia. A companhia, eu gosto muito de empreender. Porque nessa de empreender, já me aventurei a fazer algumas loucuras na minha vida, né? Eu abri uma gelateria na pandemia e fechei. Na pandemia? Dentro do shopping de Alphaville, é isso? No Alpha Shopping, na praça de alimentação. Meu Deus. É uma loucura. Eu amo. Pois é. Eu só não amo o João Dória que fez a gente fechar, né? Opa. Oh, meu Deus. Me causou um prejuízo absurdo, né? Com essa política mentirosa que eles alimentam até hoje. Carnaval tá acontecendo. Vocês querem apostar comigo? Vamos, crente não aposta não, mas eu quero ganhar o dinheiro. Bora? Que vai vir agora compra de vacina, lockdown, tudo por causa do carnaval? O comércio tá aí, o povo precisa ganhar dinheiro. Olha. Você tá entendendo? É isso, exatamente. Agora, a caravana para Israel, eu entendi primeiro por um princípio. Quando eu li 2 Crônicas 6:32, eu fiquei mais apaixonado de levar pessoas para Israel. Porque o texto diz assim, também ao estrangeiro, quando vier de terras remotas, ou seja, aqui da Flórida, do Brasil, não importa, né? Dê ao estrangeiro tudo o que ele pedir. Você fala, uau! Vindo ele orando nessa casa, com o rosto virado, dê ao estrangeiro tudo que ele pedir. Isso é no capítulo 6. Ele vai pedindo outras coisas, só que ele lembrou do estrangeiro. E ele continua pedindo, as guerras e tal, Salomão. Quando chega no capítulo 7, Salomão tá lá, ele termina de orar, o texto 2 Crônicas 7:1, leia que vocês vão assustar. Diz assim, terminando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. E a glória encheu toda a casa. Essa casa era o templo. Do templo só sobrou a área externa, um pedaço do muro, chamado Muro das Lamentações. Sim, exatamente. Então ele estava orando ali, falando, quando o estrangeiro vier aqui, dá tudo que ele pedir. Só que não foi só Salomão pedir. Deus mandou um fogo pra consumir como que diz assim, fala pra Renata sair da Flórida que eu vou dar pra ela. Selei com fogo. Você entendeu? Fala pra Renata, Giovana, o John, o Duda, fala pra Vicky, puf, acabou. Caramba, essa foi a resposta. Deus tremendo. Você entendeu? Meu Deus. Conclusão. Quando isso se torna profético, deixa de ser turístico, aí cai sobre mim um temor de levar as pessoas. Tá, é uma companhia, eu tenho um agente, eu tenho guias, eu tenho ônibus de alto luxo, de carro, pra gente conduzir as pessoas com 10 dias dentro do ônibus. Tem as extensões, tem o trabalho migratório, que você vai de um país pro outro, às vezes é com Turquia, às vezes é com Jordânia, às vezes é com Egito, né? Não é só Israel. Às vezes tem um City Tour. Tudo isso tem um custo. O hotel é um custo, a passagem aérea é um custo, né? Então, dentro desse custo você ganha. Então, eu falei, eu vou na contramão do sistema. Eu comecei a fazer com custo muito barato. Ganha. Até pelo seu talento de empreendedorismo, né? Você consegue coisas o volume, pelos contatos, porque tudo não significa que é mais caro, que é o melhor. Não, eu digo assim. Pelo contrário, tudo é uma arte. O judeu, ele é assim, ele faz tudo com muito pouco recurso, ele consegue. Eu comecei a juntar. Extrair o máximo. Eu comecei a juntar o roteiro com hotéis bons. Aí comecei a colocar os hotéis. Já passei por caravanas que tivemos hotéis horríveis, que na foto era lindo. Então eu já comecei eliminando. Hoje a gente tem experiência para dizer, não, esse hotel eu não vou te oferecer. Correto. Né? Duração de voo, não, esse tempo você vai ficar dormindo no chão do aeroporto. Então a gente busca o melhor produto. É muito detalhe numa viagem, né? Eu viajo muito, muito detalhe. Só que as caravanas, quem vai para lá, baseado em 2 Crônicas 6:32, eu entendo que hoje a facilidade em que eu propor pessoas irem até Israel, porque há uma bênção, uma chave a ser virada na vida dessa pessoa, sem falar que turisticamente vai ser maravilhoso, o conforto de você ficar no resort na beira do Mar Vermelho, por exemplo, vai ser maravilhoso, né? Você boiar nas águas do Mamute é maravilhoso, mas tem o lado profético, que é uma aliança feita, que se eu
propor, se ele está dizendo, olha só, que é para abençoar o estrangeiro em tudo que ele pedir, imagina a mim que estou proporcionando ele ir para lá. Então, eu entendi que é uma missão. Além de canal. É uma missão. Yeah. Então, por ser uma missão, a gente ganha, mas ganha assim. Eu juntei com todos os meus funcionários e disse, olha, a política nossa... porque o preço do Wesley é muito bom, é barato, eu faço muitas caravanas. Esse ano, 2023, já abri com 16 caravanas, só pra você ter ideia. Meu Deus. Claro que eu não vou 16 vezes, vai os vendedores, vai os agentes. Lá para novembro, eu passo o mês inteiro, recebo 3, 4 caravanas. Vai uma embora, chega outra, vai embora, chega outra. Mas eu entendi dessa forma, que eu estou proporcionando eles serem abençoados. Sim. Né, biblicamente falando, e então fica aquela política do ganha-se pouco, mas ganha no montante. Então por isso que eu não tenho ganância de ganho. A caravana tava 4 mil, tava 5 mil, tava 4,5. A do Wesley tá 3,200, 3,300, 3,5. Ok. O mínimo que dá para se pagar tudo, que traz um budget para a empresa, uma margem de lucro, tá perfeito. Pronto, não preciso... não é explorar um cliente, mas não. Naquela alegria de levar várias pessoas no montante, o Senhor te abençoar e você abençoar essas vidas. Renata, isso fez o boca a boca me assustar. Porque nós já começamos o ano com 16 grupos. Uau. E nós ainda estamos em fevereiro. Yeah. Então significa que muito grupo ainda para fechar. Eu tô falando aí de mais de 1.500 peregrinos. Contando Deus. 60 de uma, 70 de outra, 90 de outra, 100 de outra. É mais de 1.500 peregrinos. Mas como que você, né, nessa loucura toda, produtor, empreendedor, fazendo tudo, como político também, como que você foi a primeira vez a Israel com uma caravana e se apaixonou? Fui com caravana. Fui com caravana, na verdade assim, quando eu fui, não foi uma caravana de líder, pastor, líder. Okay. Era uma pessoa que era um agente de viagem. O agente monta para levar um grupo pequeno. Yeah. E quando nós tivemos acesso a pessoas que estavam conduzindo, querendo buscar no Brasil representante. Quando viram o Wesley na ocasião, poxa, tem uma rede social ativa, visita muitas igrejas, tem contato com muitos pastores, pastor quer trazer o povo. Então, o pastor é um vendedor em potencial. Porque quando ele anuncia, ele traz 50 de uma igreja, 40 da sua própria igreja. Sempre. Então, a primeira proposta que eu recebi foi: você não quer representar a gente no Brasil? Não era nem ser uma agência de viagem, era só para vender para agências. Sim. Então, eu comecei a pegar a tabela dele e oferecer para agências. Pequenas agências, não tinha como. Eu faço Disney. Eu faço Paris, mas eu queria fazer Israel. Israel eu tenho. O que você tem? Eu posso compor o aéreo com a rede hoteleira. Você foi montando ali também. Quando eu montei, que eu vi que eu tinha um preço privilegiado, porque, modéstia à parte, eu entrei no coração das grandes operadoras, e em específico de uma grande operadora que há mais de 50 anos leva multidão. Por dia eles recebem lá 70, 80 caravanas. Então é uma estrutura muito grande. Yeah. Então, quando eu passei a ser representante parceiro dele, mesmo. De amizade, sabe? Poxa, Wesley, que legal, porque eu não estou no Brasil, então pode ser que os clientes fechem com uma concorrente dentro de Israel. Então você é eu no Brasil. Ali. Você sou eu aí no Brasil. Então, eu gostei dessa confiança e dei resposta para essa confiança, porque a quantidade de gente que foi fechado. Foi prova disso. Certo dia ele me disse: olha, por que você então não se torna uma agência? Para de vender meu pacote para agência, se torna uma agência. Eu pensei comigo, poxa, se eu parar de oferecer para agência, vai ser desproporcional na balança, porque eu tenho um preço melhor do que o deles, que afinal eu vendo para eles, né? Mas aí eu conheci o 2 Crônicas 6:32 e falei: agora entendi. Por que eu tenho que levar mais em conta, mais barato? Missão. Às vezes eu vejo a caravana tá com um preço assim absurdo. E eu olho o roteiro, falei: o mesmo roteiro que eu. Aí eu olho a operadora de Israel, a minha mesma operadora. Yeah. Olha o guia, é meu mesmo guia. Então você vê que não é o preço. É a margem de lucro que as pessoas fazem. Margem de lucro. A gordurinha que o líder coloca. Que o pastor. Então, assim, eu sempre oriento, inclusive, pastores, quando fecham com a gente: pastor, a cada X você tem uma gratuidade, você tem uma free. Vou te dar uma margem pequena para você, de repente, abençoar a igreja, faz um caixa para a igreja por pessoa, mas não deixa passar de X valor. Eu já oriento, justamente para não ficar aquela coisa do olho muito grande. Você consegue ser bênção, né? Tem que ser. Você tem que ser bênção. É igual, né, no primeiro podcast, que se vocês assistiram o da Cris Cyborg, né, o Wesley esteve aqui com a gente também. Foi. Dessa vez de uma maneira ainda mais especial, mas ela mesma sempre falava, né, que se o Senhor ele tá te abençoando, você tem que deixar aquela bênção fluir. Exatamente. Não pode parar em você. Não pode parar em você. Não. E você tem feito isso. É um projeto canudinho, né? É o canudinho. É o canudinho. É o canudinho. Pra sair o líquido ir pra tua boca, tem que passar no canudinho. Eu não sou o recipiente, não sou a boca, mas eu sou o canudo, tem que passar dentro de mim. Se parar, vira mar morto, né? Se parar ali, vira até um mar morto. Aí vira mar morto, aí é ruim. E me conta, assim, o que te fez mudar
você hoje está localizado em Orlando? Sim. Ou você mora entre o Brasil e os Estados Unidos? Como que... Olha, entre Brasil e Estados Unidos eu já moro há muito tempo. Morar assim, que eu já cheguei a fazer turnê aqui de 2 meses, 3 meses. E o visto que nós temos, você sabe que o visto turístico é um visto que permanece ficar até 6 meses. Então eu nunca tive problema de ficar uma permanência. Mas com a família está sendo diferente. Porque, primeiro, empreendendo, principalmente nesse produto, especificamente caravanas, a gente tem no Brasil uma dificuldade, que quem paga, lá se paga em vezes, né, para facilitar as pessoas pagarem. Quem paga em dólar hoje vai pagar o mês que vem, vai pagar outro valor, porque tem essa oscilação. O dólar tá para mais, o dólar tá para menos, e quase sempre para mais, para mais, para mais, para mais. Então nunca é o mesmo valor. Aqui nós temos uma financeira que ela paralisa o valor, né? Que incrível. Óbvio, porque dólar aqui é dólar, não importa se lá tá 10 ou que tá 1. Isso. Então, como a pessoa paga em cartão de crédito, por exemplo, então é facilitado para ele não corre o risco do mês que vem ter outra tarifa, é aquela tarifa durante 8 parcelas, 9, 10, até 12, se ele escolher. Uau. Incrível. Né? É melhor o produto em dólar. Se eu receber em real, tem que pagar de câmbio, transformar em dólar. Aí o cara pagou, era 5,10. Quando eu vou comprar, tá 5,70. Olha, eu pagando do bolso pro cara viajar, porque eu tomei um pau do dia pro outro. Né? Então já tinha esse interesse de vir para cá por causa da estabilidade da moeda. Ponto número 1. Segundo, que dos últimos 3, 4 anos, a maioria das minhas agendas de ciclos de ministração, seminário, pregação, palestra, tem sido Estados Unidos e Europa. Muito mais Estados Unidos. Lá pro norte, eu pregava de segunda a segunda. Agora, por que eu não vim antes? Eu tive uma pausa, que todos viram, para sair candidato a deputado federal, a pedido do nosso presidente. Eu atendi, não tinha noção desse quadro, desse cenário de fraude. Eu acredito que a fraude não foi só a nível presidencial, ela afetou muita gente, principalmente apoiadores. Um grande exemplo que eu te dou é o próprio filho, o Eduardo Bolsonaro, que saiu de 2018 de 1.800.000 votos, o mais votado da história, e agora só teve 700 mil. Cadê esses 1.200.000 de diferença? Se o Bolsonaro popularizou o nome, aumentou, prova aí as motocicletas, as manifestações, quer dizer, ao invés de aumentar, diminuiu. Então é uma conta que na minha cabeça não fecha. Então, tirando 1.200.000 votos do Eduardo Bolsonaro, você tirou 4 deputados em São Paulo, porque cada 300 mil votos faz uma cadeira de deputado. Né? Então ele deixa de puxar 4 deputados. Eu talvez fosse um desses, porque todos embaixo também, que poderia ser puxado para cima, com a votação, sei lá, de 60, 70, 80, 90 mil, não passaram de 20 mil todos eles, inclusive eu. Uau. Então, enfim, o cenário tá aí, já sabemos o que aconteceu, mas foi um tempo, e hoje eu tenho como livramento, que eu não saberia legislar hoje, estar na casa brigando com um comando que a gente sabe todo manipulado da forma que é. Então você estaria fazendo um governo fantoche. Então foi... Provavelmente Deus te deu livramento de vir certeza. morar Provavelmente no lugar não, tenho certeza, Renata. Deus me deu um grande livramento. Falei, então agora sim, cumpri minha missão, obedeci o meu presidente, saí candidato, não deu certo, agora eu volto para minha meta. E minha meta já era estar nos Estados Unidos. Então faz o seguinte, pra gente finalizar esse podcast, dá um recado para aqueles que ficaram no Brasil, ou para aquele cristão que de repente ainda não consegue enxergar o quanto é perigoso essa política de esquerda e o que tem causado, sem querer ser partidarista, mas de verdade, com fundamentos bíblicos do que você acredita e por que você toma essa postura. Manda um recado aí pro Brasil. Pode mandar aqui, nessa câmera. Gente, é o seguinte, existe um planejamento globalizado. Entendo bem essa palavra. Globalizado ela tem que se cumprir em todos os lugares. O Brasil era um foco para se cumprir essa agenda globalizada socialista, comunista. Né? Socialista é uma forma romântica de chamar o comunismo, né? Então romantizaram chamando de socialismo. Mas é isso. Com relação a isso, o maior perigo é a igreja se render a isso. Uma grande minoria, mas existe. Uma grande minoria de liderança que ainda acredita no socialismo cristão, acredita num comunismo cristão. Ele prega, a mãe prega, né? Pede oração no ciclo de oração, nas vigílias. Olha, eu quero uma oração para Deus livrar meu filho das drogas. Mas vai lá e vota no PT, que pede a liberação das drogas. Eu não consigo entender a oração de uma mulher dessa. E nem de um líder que induz ela a fazer esse tipo de política, esse tipo de votação. Da mesma forma que ela fala, Deus me livre a minha filha das baladas, de repente da prostituição, e você então apoia um projeto onde pede a profissionalização da prostituição. Eu não consigo entender uma oração dessa. Alguma coisa está errada. Então esse cristianismo ele não existe, esse de associação. E o recado que eu dou para quem ficou, eu não acredito que Deus deixou de escutar a oração
do justo. Com certeza. Foi muita gente orando. Então, alguma coisa nessa pausa da permissão de Deus, que tudo é permissão de Deus, vai acontecer por vidas que foram inocentemente presas, inocentemente levando o nome de terrorista. Eu tenho uma senhora chamada Dona Hilda, aquela senhora negra que aparece de 82 anos, eu tenho um vídeo com ela cantando com a Bíblia na mão no QG de Brasília. 82 anos de idade. Meu Deus, que tristeza. Eu me emociono ela cantando e depois eu vi ela no campo de concentração presa como terrorista. 82 anos. Eu não acredito que Deus não ouça uma oração de uma mulher dessa. Não. Alguma coisa vai acontecer. Mas precisamos... Já está acontecendo, né? Nós precisamos passar por um período, Renata, em que nós éramos cegos políticos. Nossos jovens não sabiam o que era ministro, o que era secretário, não sabiam o que era ministério, não sabia nada. Você não sabia quem era nomeado à Polícia Federal, quem era nomeado ao Itamaraty, você não sabia das nomeações. Hoje o povo sabe de tudo. Essa liberdade nos foi dada através de um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Poderia ser através de Wesley, de Renata, foi Bolsonaro. Deus usou a vida dele. Simples. Então, através de teve uma consciência política, então o povo sabe exatamente como reagir. Sim. Sabe como reagir. O povo já sabe das infiltrações, que manifestação passiva vira terror, e você leva o nome de terrorista sendo cristão. Antes, não aconteceu um ato que pudesse ser chamado de terrorismo. Você tinha Pai Nosso, você tinha o 7 de setembro, você não tinha uma lata de lixo revirada. Você não tinha uma cena de briga nas manifestações. Você tinha polícia tirando foto com crianças, tirando foto com famílias. Você não tinha uma bandeira de partido. Você chegava na manifestação, na motocicleta, você não tinha uma bandeira nem do PL, nem do PTB, de ninguém que se diz direita. Ninguém. A não ser bandeira do Brasil, bandeira de Israel, bandeira do Brasil. Era só o verde, amarelo, azul e branco. Então, engraçado, quando na oposição você tem os movimentos. Não existe movimento de direita. Você tem os movimentos da PUC, você tem MST, você tem aquele monte de bandeiras. A nossa, você não tem um movimento. Então, assim, é um povo, eu posso chamar de inocente. Eu posso chamar de inocente? Vou chamar de inocência. De não ter a malícia política. Sabe? Até porque os que podem montar uma militância de direita, né, não prosseguiram com a militância. Se lançou deputado. Poderia ser um líder? Se lançou um estadual ou federal, ou algum cargo. Então não teve um movimento para dizer assim, não vou me lançar nada, vou criar um movimento para isso. Então nós não tivemos. Tem infiltração da esquerda na direita, mas você não vê da direita na esquerda. Você não vê ninguém com a camisa do Lula lá, dizendo, eu tô infiltrado aqui para ver qual é que é. Não existe essa malícia. Então o recado que eu dou ao Brasil, essa cegueira e essa inocência, ela está sendo esclarecida, descortinada pelo bolsonarismo. Essa é a grande verdade. Porque o povo passou a, hoje, valorizar uma escola cívico-militar. O povo passou a valorizar e colocar na porta do seu comércio a bandeira do Brasil. Esse patriotismo que você vê aqui na América acontece. Hoje você anda no Brasil, você vê, eu não sei hoje, se alguém tem prazer de colocar uma bandeira do Brasil com um governo comunista. Com a bandeira vermelha. Eu arranquei minha bandeira. Porque esse não é o Brasil que eu quero. Vambora. Sob esse comando, não. Guardei minha bandeira. Ah, você não é patriota, sou, mas não sob esse comando. Quando mudar o comando, eu hasto minha bandeira de novo. Isso é amor à minha pátria. A minha pátria não está sendo representada. Para mim, na minha casa, não fica. Entende? Imagina a vergonha você colocar uma bandeira do Brasil hoje e você está aqui, por exemplo, nos Estados Unidos da América, a pessoa passa e olha e você, lá. Esse aqui está apaixonado pelo... Não, calma lá. Então, o regime diz muito com o que você defende. Quando você coloca... Quando você não comunga com as mesmas ideias, você não pode também propagar elas, né? Correto. Você entende? Exatamente. Então, eu acho que esse prazer ou desprazer com essa consciência de patriotismo, ela foi adquirida com o bolsonarismo. Então, todos vocês que estão no Brasil, muita atenção. Nem todos têm condições de sair do país, querendo sair do país. Poxa, um aumento que eu não vou ter. Era o salário que foi prometido e não teve. O parlamentar teve agora 2.800 alguma coisa, e ministro quase 10 mil, mas o trabalhador só R$18. R$18. Então, quando você vê esse desgoverno em uma decadência total, que você começa a ter o desprazer, você fala, poxa, se eu pudesse, eu mudaria daqui. Né? Eu só tenho uma palavra. Nenhuma das orações foram lançadas em vão. Alguma coisa vai acontecer. Eu acredito que o Brasil, na verdade, ele está funcionando hoje é dia... hoje é dia 20 de fevereiro. 20 de fevereiro. Então só tem 20 dias de novo Brasil com esse desgoverno. Só 20.
Porque os novos senadores e os novos deputados assumiram o dia 1º de fevereiro. Então, do dia 1º de fevereiro, tem 19 dias hoje. Então, a partir desse dia 1º é que eu acredito que alguma coisa Deus possa fazer. Amém. Por quê? Porque nós temos uma maioria hoje na bancada parlamentar e temos uma maioria no Senado. Né? Então, podemos esperar que alguma coisa aconteça? Podemos esperar. Há corrupção? Há corrupção. Tem aqueles que se vendem? Tem aqueles que se vendem. Só não venha dizer para mim que Deus deixou de ser Deus. Nossa. Aleluia. E nós continuamos orando pelo Brasil. Sempre. Orando pelos nossos irmãos e irmãs brasileiros. Sim. Ainda que você tenha tomado uma decisão que de repente você repensou, não sabe se agiu certo ou errado. Eu acredito que muitas coisas nós fazemos às vezes por desconhecer ou por ignorância ou por sem entendimento, né? Sem ter o entendimento, e também não queremos ser os donos da verdade. Nós, sim, como cristãos, apenas estamos defendendo padrões cristãos bíblicos, e nós entendemos que não é um momento muito favorável para o nosso Brasil. Estamos orando por isso. Meu irmão, eu quero te agradecer demais muito a sua presença. Quero dizer que é uma honra muito grande. Obrigado. Quero dizer que poucas vezes nós nos assentamos com alguém tão transparente, sim, e que passa para nós uma segurança tão grande daquilo que diz, fala com propriedade, né? E desejamos para você coisas maravilhosas. Que bom. Que esse agradeço, seja gente. O segundo podcast mas não de muitos. De muitos. Que legal, amém. Eu agradecer vocês muito de coração, obrigada. De coração. Muito vou agradecer obrigada. Meu amigo Duda Lisboa, que esse cara é fantástico. Verdade. Ele tá aqui no estúdio gravando com a gente. Sim, eu vou falar depois mais particular para vocês sobre muitas coisas que acontecem no cenário, sim, artístico em geral, que tem a mão do Duda, em esferas, sim, altíssimas, assim, que sim, muito legal. Vamos muito com legal. Certeza. E esse evangelho que nós estamos vivendo, com esse avivamento acontecendo aqui, que esse avivamento aconteça na casa de cada pessoa, porque o avivamento é onde tem morte. Avivamento é da palavra dar vida, trazer vida. Então, que venha trazer vida em relacionamento, em negócios falidos, aleluia, em governos falidos, que Deus seja o grande avivamento através desse podcast, desse canal que está sendo uma bênção para muita gente. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Gente, muito, muito obrigada por estar nos assistindo aqui mais uma vez. A gente quer convidar vocês a estar curtindo aqui esse podcast. Se você não está vendo pelo YouTube, você está, né, ouvindo, talvez pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, pelo Deezer, onde você está ouvindo, não deixe de compartilhar esse podcast com alguém, que eu tenho certeza que, como abençoou a sua vida, vai abençoar a vida de muitas outras pessoas, né, mãe? É verdade, olha, comente, fale daquilo que você gostaria que a gente viesse trazer como conteúdo. Sim. Dê opinião de pessoas que vocês querem que a gente chame, porque nós queremos também ouvir de vocês. Sim, aqui nós estamos numa via de mão dupla, viu? Nós queremos ser bênção, mas também queremos ouvir para saber o que vocês estão pensando disso. Vocês nos abençoam muito. Sim. E nós vamos deixar nos comentários desse episódio todos os contatos para que você possa ter na descrição. Sim. Sigam o Wesley Ross. Sim, tá? Vamos deixar. É @Wesley Ross, não é? Wesley Ross, com S só, tá? Com S só. Por favor. R-O-S. O povo vai pensar que eu sou dono da Ross, que eu sou irmão da Diana Ross. É um S só. Não é Rosa. Wesley com Y, né? Não, é Wesley com Y, R-O-S. Vamos me procurar colocar Ross com 2 S. Coloca Rosa. Meu Rossi, Deus. Wesley Rossi. Meu Deus. É R-O-S, tá bom, gente? R-O-S, Wesley Ross. Vamos deixar aqui, vamos deixar também na descrição, se você tem um interesse, vontade de ir pra Israel um dia, conhecer Israel, né? Vamos lançar um caravanão bacana? Vamos deixar na descrição aqui o site, legal, né, com as datas. É o Jack Travel, gente, é simples, Jack, né, J-A-C-K, jacktravelbrasil.com. Perfeito, nós vamos Jack deixar. Travel Brasil. Sim, e o pessoal que mora aqui também pode entrar no site, não sai só do Brasil, pode sair daqui também, né? Quem não tá inglesado ainda é Jack Travel Brasil, tá bom? Isso, nós vamos deixar o link. Vamos deixar para tirar qualquer tipo de via de dúvida, vai ficar no link também, tá bom? É isso aí, gente. Um beijo para vocês. Beijo! Um beijo, até o próximo episódio. Tchau. Até, tchau.